Oi, pessoal. Eu tenho falado bastante aqui sobre aspectos necessários para o cuidado ao luto. Mas uma coisa que me inquieta demais e que eu vejo muito na minha prática ao acompanhar pessoas, ao fazer supervisão, é exatamente o que não se deve fazer no cuidado ao luto. Então eu identifico muitos problemas que acontecem de maneira recorrente, inclusive, e eu percebo quanto que isso causa danos e aumenta o sofrimento de pessoas enlutadas que buscam ali algum suporte. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre o que a gente não deve fazer, tá? É muito importante, para além de saber o que fazer, é a gente saber o que a gente não deve fazer de forma alguma. E para isso, eu queria trazer algumas reflexões sobre o sentido, sobre o significado, tá? De uma maneira geral, como é ofertado o cuidado ao luto? Que realidade é essa? Eu percebo que a gente está num processo de crescimento, tá? A pandemia, de alguma forma, trouxe uma outra visão, um outro olhar para a experiência de luto. Querendo ou não, a gente foi convocado, a gente foi intimado, a gente foi empurrado a lidar com o luto. Não digo, né, tô falando a gente de uma maneira geral, tô falando da nossa classe, na saúde mental, né, na área de saúde de uma maneira geral, né, os profissionais de saúde. Eu já estudo essa temática há muitos anos, já me interessei, enfim, é minha área de especialização. Mas o que aconteceu nessa pandemia? A gente fala, né, se vocês forem ver o vídeo anterior, eu falo exatamente sobre o luto no dia a dia da população. O quanto de perda que ocorre diariamente, para além da morte. Então a pandemia, ela acabou trazendo esse cenário. Primeiro, sim, muitas mortes. Então, mesmo pessoas que trabalhavam na clínica, a gente acaba escolhendo algumas temáticas, algumas especificidades, né? Mas, enfim, trabalho muito com ansiedade, trabalho com adoecimento, né? Trabalho na área hospitalar, trabalho com crianças autistas. Enfim, nós escolhemos, nós nos aprofundamos em algumas temáticas. Então, a gente, de alguma forma, fica nesse ambiente aí mais ou menos seguro, em que a gente especializa, a gente estuda, a gente domina tecnicamente esses conteúdos. Só que a pandemia meio que trouxe a perda e o luto para todos nós. Então, a gente está ali trabalhando com ansiedade, né? A gente acompanha aquele paciente que tem uma questão específica em relação à ansiedade, à escolha de vida, enfim, a questões cotidianas. E a pandemia vem e traz mudanças na dinâmica familiar, e traz perda de saúde, perda de rotina, perda financeira, traz mudanças, traz o medo, né? O medo de perder alguém que a gente ama, potencializa a ansiedade. Mas o luto acaba aparecendo com muita frequência nos atendimentos clínicos. Isso foi algo que eu percebi com muita clareza ao longo da pandemia, da quantidade de colegas que vinham buscar suporte, que pediam orientação, que pedia texto, né, indicação, eu quero indicação, estou com esse paciente acabou de perder uma pessoa significativa, né, como é que eu posso trabalhar isso? Então, por mais que as pessoas não quisessem trabalhar com essa temática, esse tema chegou. E aí a gente tem alguns desafios, né, quando a gente fala do cuidado ao luto. A gente fala de um cuidado formal e de um cuidado informal, né? Vamos lá. Eu vou falar aqui com profissionais, esse vídeo é especificamente para o cuidado formal, mas as pessoas, quando elas vivenciam uma perda significativa, eu vou falar mais de morte aqui nesse vídeo, tá? Quando a pessoa perde alguém que ela ama, normalmente ela tem pessoas ao redor que querem ajudar. O que acontece, gente? As pessoas vêm com algumas frases prontas, né? E algumas receitas mágicas para cuidar daquela dor. Então, assim, você precisa reagir, você precisa voltar ao trabalho, porque isso você vai ocupar sua cabeça, você não pode se entregar, você não pode ficar assim, você precisa parar de chorar, ele não ia gostar de te ver assim. Você é jovem, você precisa seguir sua vida. Eu escutava muito na UTI pediátrica, né? Você é jovem, você pode ter outros filhos, né? E qual é o objetivo? Vamos lá, falar desse cuidado informal. O objetivo é ajudar, tá? Eu não tô aqui para criticar, para jogar pedra, tá? E quem faz isso de jeito nenhum, porque eu entendo que a intenção é ajudar.
Ou seja, eu gosto muito daquela pessoa, eu tenho um carinho, eu tenho um afeto, eu tenho um respeito, eu quero cuidar. E eu quero ajudá-la. Eu quero que ela se sinta bem, eu quero que ela fique melhor, eu quero que ela volte a ser quem ela era antes da perda. Tá? De alguma maneira, de alguma forma, são nesses aspectos que a gente se apoia quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo. Então, eu quero ajudar essa pessoa. E isso fala sobre um padrão cultural. De uma maneira geral, gente, a gente não sustenta dor e sofrimento. A nossa sociedade não abre espaço para dor e para sofrimento. Então, a gente vai cuidar no sentido de eliminar a dor e eliminar o sofrimento. Concordam? Me digam aí se faz sentido, se vocês percebem, né, da mesma forma que eu percebo. Porque é isso que eu vejo na nossa prática, é isso que acontece. Mas, vamos lá, o que é o luto? Luto é um processo de uma reação a uma perda significativa. Vamos lá, eu tenho uma pessoa que eu amo muito, é uma pessoa que é muito central na minha vida, é uma pessoa que divide a rotina comigo, e essa pessoa morre. Meu chão se abre, minha vida se modifica por completo, eu não sei exatamente o que fazer, né? Vamos lá pensar que você está acompanhando um paciente que traz exatamente essa demanda. Então ele vem para você desesperado. Não vejo mais sentido na minha vida. Não sei mais o que fazer, tá? Minha vida se modificou por completo. É uma pessoa que se encontra perdida. E que precisa vivenciar essa dor, tá? Qual é o objetivo? Qual é o papel do luto? É um processo, é uma vivência que vai fazer a pessoa construir novas formas de viver. Eu vou precisar encarar essa realidade, essa nova vida que se coloca com a ausência dessa pessoa que eu amo. Eu vou precisar encarar isso, entender o que isso significa para mim e vou precisar construir estratégias e recursos para me adaptar. Quem vai ser esse paciente agora após essa perda? No que ele precisa se reconhecer, no que ele precisa adaptar, o que ele precisa modificar. Tá? Então a gente entende que o cuidado informal quer ajudar a pessoa a lidar, né, a pessoa a se sentir melhor. Tudo bem. Agora o luto ele traz diversas reações, então ele tem um impacto nos aspectos cognitivos, nos aspectos emocionais, na espiritualidade, nos aspectos fisiológicos. Sim, eu tenho reações físicas, o coração palpita, a mão fica suada, eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho dificuldade para me alimentar, tá? É assim que acontece. E é sempre um processo muito, 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 muito singular. Por que, gente, que é muito singular? Olha, isso é uma coisa central, eu acho que eu vou repetir em todos os vídeos. Eu reajo diante de uma perda significativa. A perda só é significativa porque eu tenho um vínculo, tá? Se eu construo esse vínculo com essa pessoa, o vínculo ele é sempre único. Eu gosto muito de falar isso. Se a gente pega uma família e que morre o pai, vamos lá, dica de série, This Is Us, né? Morre o pai. Tem 3 filhos, cada um vai reagir de uma forma. Eles perdem um papel paterno, mas cada um tem uma relação que é muito específica com aquela pessoa. Então, tem o vínculo, que ele é muito singular, e tem a história de vida de cada um. Quem é o seu paciente enlutado? Né? Qual é a história dele de perda, como ele vê o mundo, como ele se relaciona com o mundo, quais são os recursos que ele tem para lidar, né? Quais são os fatores de risco, os fatores de proteção. Isso vai ser sempre muito singular. Então, quando a gente fala do cuidado ao luto, a gente precisa priorizar um cuidado que não cause danos. Vamos pensar que essa pessoa já está num momento de fragilidade emocional grande e que ele provavelmente na sua rede informal, ele está recebendo esse apoio de que você precisa seguir, você precisa superar, você não deve ficar chorando, né? Pare de chorar, não fique assim, né? E vem diversas falas, né, gente? Deus dá o frio conforme o cobertor, foi o que Deus quis, era para ser assim, tem um significado. Tudo isso pode ser importante. Eu estou dizendo, não falem isso, sim, enquanto profissionais, com certeza. Mas, de uma maneira geral, eu oriento que não tragam essas frases prontas. Porque, ao mesmo tempo que pode fazer sentido para a pessoa, então a pessoa pode realmente, poxa, eu acho que meu pai não ia gostar mesmo de me ver assim. E aí eu quero me fortalecer, e eu quero me sentir melhor, e eu quero ressignificar. Eu construo um sentido e um significado para essa perda.
E eu tento trabalhar a tristeza nesse sentido. Aí tudo bem, mas a gente não tem como adivinhar que isso faz sentido para a pessoa. De uma maneira geral, se a gente traz essas frases prontas, faça isso, não faça aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso desqualifica a dor do outro. O que acontece? O enlutado, ele vai se isolando, ele vai ficando muito, muito, muito sozinho, tá? Por quê? Porque ele não tem com quem conversar, ele não pode desabafar, ele não pode falar sobre a sua dor, porque essa dor é totalmente silenciada. Então eu falo assim, eu tô sofrendo muito, eu choro. E aí as pessoas ao meu redor falam o quê? Não chore, não fique assim, você precisa reagir, tá? Então, de uma maneira geral, isso atrapalha mais do que ajuda. Né? Faz sentido aí? Vocês estão conseguindo entender? Ah, vai fazer mal para todo mundo falar isso? Não. Tem pessoas que podem se sentir acolhidas, mas na dúvida, se coloque à disposição, tá? Então eu tô aqui, eu posso te ajudar de que forma? Tenta entender o que significa para aquela pessoa aquela perda e de qual forma eu posso ajudar. Então assim, esteja presente, seja a presença, mas não traga respostas e fórmulas mágicas para lidar com aquela dor. E quando a gente fala do profissional, gente, assim, o profissional, ele precisa entender minimamente a complexidade do luto. O que é o luto, né? O que significa o luto? Então eu preciso avaliar, eu preciso entender o que é essa dinâmica para eu poder oferecer o cuidado adequado. Então eu preciso reconhecer a perda, eu preciso acolher, eu preciso respeitar e eu preciso oferecer o suporte adequado, tá? Então eu, enquanto profissional, eu não posso desqualificar essa perda. Ou seja, minimizar. Terminou um relacionamento, a pessoa está muito mal ali e não, né? Mas você precisa superar e trabalhar nesse sentido de que a pessoa não pode sofrer pelaquela outra, tá? Então, isso aí desqualifica aquela dor. Isso desqualifica aquele sentimento. A gente não pode desqualificar. A gente precisa reconhecer, tá? Então, por isso que esse olhar cuidadoso é muito importante. A gente precisa reconhecer uma perda e aquela reação àquela perda, para a partir dali oferecer o cuidado adequado. Então, não desqualifique a dor, não tente eliminar a dor do seu paciente, tá? Porque a gente não tem essa capacidade, a gente não pode fazer isso, eu não tenho como fazer isso, tá? O nosso papel não é salvar o enlutado daquele sofrimento, eu não tenho como tirar aquela dor. O meu papel é cuidar, é estar junto na dor, tá? Então não tente superar, não tente enquadrar a dor do seu paciente, o sofrimento do seu paciente em caixinhas, tá? A gente precisa oferecer essa escuta, a gente precisa oferecer esse cuidado de uma maneira adequada. Então, não tentem fazer seu paciente superar, não tentem eliminar a dor do outro, não tentem colocar a sua crença do que é viver um luto em cima daquele paciente. E abra sempre uma escuta atenta, cuidadosa, para que você possa acolher, validar, reconhecer aquela dor e oferecer o cuidado adequado sem causar danos.